Boa noite a todos, como estão? Vamos esperar o povo entrar. Vamos lá. Bruna já entrou. Oi, Oi. bem, Tudo e você? sobrevivemos ao dia, né, amiga? E conseguimos chegar aqui fora. Não sei como, Graças ao bom Deus. Deus do céu, Ai, mas deu é tudo isso certo. aí, né? Amém. Graças a Deus Amém. estamos aí, mais um. Olha, deu certinho Ai, na hora. Não sei como que isso aconteceu, mas a gente conseguiu. Parabéns para nós. né? É isso aí. Ainda bem que a gente conseguiu estar aqui no momento certo. E aí? É, vou pedir para você se apresentar primeiro, Bruna. Tá bom. Oi, gente, eu sou a Bruna Dallagnol, sou doula, sou mãe, sou consultora em sexualidade. E hoje a gente vai falar sobre esse tema tão polêmico, né, Cá? Tão difícil de falar também, né? Porque é um pouco doloroso, assim, um assunto meio pesado, mas a gente tenta falar de uma forma mais. Mas é importante se informar, né? Se a gente não tiver informação, se a gente não ouvir os relatos, a gente não vai saber o que é, e aí. Exatamente, né? Eu percebo que assim, por muito tempo esse assunto ele não era comentado, ele não era falado, ele existia, mas ninguém tocava no assunto, né? Era como se existisse um tabu, né? E assim, será que aconteceu? Será que eu estou pensando que aconteceu e não aconteceu? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu ouvi demais? Será que naquele momento eu estava muito fragilizada e eu levei para um lado que não é? Estou Então, exagerando. assim, estou exagerando, né? Então, até as pessoas realmente terem ideia do que é, né? Porque muita coisa do que a gente vai falar aqui, eu acho que pode ser novidade para muitas pessoas. Porque quando a gente fala em violência, a gente pensa sempre em violência física, né? Que também é uma das formas de violência obstétrica, mas não só. E E mesmo assim, esse é o ponto. mesmo a física, ela é sutil. Se você não tiver conhecimento, você também não sabe que ela foi uma violência. Você pensa que foi necessário, que imagina, o médico fez porque precisava, por exemplo, né? Ou o profissional fez porque não vem só de médicos, vem de todos os profissionais ali da assistência ao parto, né? E aí, se a gente não souber, Exato. né? Se a gente não souber o que é, a gente não vai ter noção do que a gente viveu, né? É isso Infelizmente. mesmo. Então vamos lá, vamos começando falando o que é violência obstétrica. Do que a gente vai falar hoje? Meu Deus, né, cara? Gente, então, violência obstétrica, ela, igual a gente estava falando agora, parece que ela é só, entre aspas, a violência ali visível, talvez, né? A gente imagina que chega alguém te dá um tapa, né? Alguma coisa assim. Pode acontecer, gente, não é impossível, mas não é assim, visível, infelizmente, porque acho que se fosse tão mais visível seria mais fácil. Mas a violência obstétrica, ela acontece durante o pré-natal, ela pode acontecer, né? Com aquele médico, com aquele profissional te minando, né? Olha, você não consegue fazer isso, você não vai ser capaz de fazer isso, ou na hora de engravidar você não estava reclamando, você não estava planejando, ninguém mandou você engravidar agora, por exemplo, né? E no parto, né? Que é o mais comum, não, que eu acho que todos são comuns, infelizmente, mas é o que a gente mais Sim. ouve falar, né? Durante o trabalho de parto, durante o parto e no pós-parto também pode acontecer, né? Quando você vai lá com dificuldade na amamentação, por exemplo, e o médico fala alguma coisa, um profissional de saúde, que no meu caso, por exemplo, foi uma enfermeira do lactário do hospital, que era uma pessoa que era para saber sobre amamentação, por exemplo, e ela veio minando tudo. Ela veio e falou assim: você não vai ter leite. Simples, entendeu? Olhou pro meu marido e falou: você tem poupança? Porque você vai precisar comprar NAN. E me falou aquilo de uma forma assim.
como se eu não fosse capaz. Tipo, você é incompetente, você não vai ter leite e ponto final, a culpa é sua. Se eu não tivesse um pouquinho sim, de informação, eu não estaria amamentando meu filho até hoje, aos 4 anos de idade, quase 4 anos de idade. sim. Então, também é Eu, violência obstétrica. eu já presenciei um caso, né, de uma obstetra que assistiu no PS, o parto aconteceu rápido, né, e aconteceu lá no pronto-socorro mesmo, e a placenta não nascia, e aí eu dei a ideia, né, eu falei, vamos colocar o bebê mamar, de repente o bebê nasceu super rápido e a placenta não nascia, né. E aí ela falou, eu falei, vamos colocar o bebê mamar, que pode ajudar, né, a favorecer essas contrações do útero que estão faltando e tal, vamos. E aí, do nada, a obstetra pegou, apertou o peito da gestante, da puérpera já, né, nesse Aham. caso, e falou assim, não tem leite. Ai, meu Deus. Nós duas, a gente se olhou, eu e a mãe, né, do Uhum. tipo assim, o que que ela foi fazer? Como assim? Ela tacou a mão no peito da outra, né? E eu fiquei muito, né, primeiramente sem ação, mas depois eu falei, não, peraí, né? E fui lá e com delicadeza falei, você me dá licença? E aí ela me deu licença e eu apertei e saiu. E E aí aí, ela ficou bem de cara. não, e no meu caso, assim, a enfermeira, ela falou toda queridinha, então é aquela pessoa que você acredita nela, sabe? Você pensa, ela não tá falando por mal, né? E no meu caso, eu tive leite, meu leite desceu umas 18 horas no pós-parto. Eu não tinha nem aliás, no leite não, meu colostro, né? Não Hum. tinha, não tinha mesmo, de fato. E é normal, isso pode acontecer, né? Não é tão comum, mas é normal, tá tudo certo. Se eu não soubesse disso, mas mesmo assim aquilo me abalou, eu já comecei a pensar assim, meu Deus, aquele sutiã de amamentação, será que eu vou dar pra alguém? Sabe? Eu comecei a pensar assim em inúmeras coisas. E se eu não tivesse um pouquinho assim de informação, eu teria desistido. Eu ia falar, não, beleza, eu não tenho leite, então eu vou dar já a fórmula pro meu bebê pra ele não passar fome, porque a fala dela era essa, né? Queria passar fome, que, meu Deus do céu. E eu segui por conta própria, eu não tive doula na época, infelizmente, mas segui por conta própria, colocando meu filho mamar muito, 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 e colocava sugar e ele chorava, e daí eu tava abalada emocionalmente, eu tinha acabado de parir, a pessoa chega e joga um balde de água fria em mim, tipo, viu, você não tem leite, você não vai ter leite. Sim, primeiro ela falou assim pra mim, ai, seu filho não sabe mamar, mãezinha, né? Pegou meu filho no colo, pegou uma luva, colocou na boca dele. Ah, não, ele sabe sim. Daí eu, né, com aquela cara. Aí tirou e foi lá, apertou meu peito também, né? Desse jeito aí. Não adianta, tem gente que não tem leite e você é uma delas. A minha vontade, eu sabia, acho que Deus apagou a cara daquela mulher da minha cabeça, porque senão eu ia encontrar ela na rua e espirrar leite na cara dela, O sabe? maior problema, eu acho que de tudo isso é o impacto que isso Sim, provoca numa mãe que acabou de ter um bebê, né? gente. E esse é o maior problema. Para quem fala, muitas vezes, parece inofensivo, né? Eu dei o meu parecer, pronto, né? Mas para quem escuta, como que isso. Olha onde foi o seu Né? pensamento. Foi lá longe, Não, entendeu? e ela com essa fala dela parece tão pequenininha, a minha amamentação, meu início de amamentação foi muito difícil, sabe? Foi a base de choro, foi a base de eu não consigo, de eu realmente não tenho leite. Aí eu vou lá, alguém me fala para tomar equilíbrio, eu não tomei equilíbrio porque eu tinha conhecimento de que aquilo não fazia bem, senão eu seria mais uma pessoa tomando equilíbrio sem necessidade, né? Sim. Enfim, tudo que ela fez. E o pior, vem de pessoas que deveriam nos informar. Qual que era o papel dela nesse momento? Era falar: olha, Bruna, tá tudo certo, seu leite, seu colostro ainda não desceu, mas isso é comum, né? Tá tudo bem. Vamos colocar ele mamar, vamos ver se a pega tá correta, vamos fazer tudo certinho, que aí, né, vai estimular. Mas não, a criatura, né? Gente, eu deveria ter feito uma reclamação formal sobre isso, né? Porque as pessoas, para alguém orientar essa mulher que ela estava errada, se era nisso que ela acreditava, ela estava trabalhando no lugar errado, né? Afinal de contas, ela era do lactário do hospital, né? Hum. Mas eu não fiz. E aí é mais um erro que a gente faz, sabe? Eu sei que a gente fica muito fragilizada ali depois, né? Mas se a gente nunca for atrás dos nossos direitos, se a gente nunca for lá falar, já é vontade de socar mesmo. Socar leite na cara, já. Se
Se a gente nunca for lá falar para eles, viu, tem alguém que tá fazendo errado, mesmo para essa pessoa entender que ela tá errada, porque, como você falou, às vezes ela não faz por mal, né? Ela não tem conhecimento. Sim. Ela nunca A vai entender. maioria, né? A maioria não tem conhecimento. O que que eu percebo? Nessa questão da amamentação, existe uma insegurança muito grande por parte das mães, né? Porque uma coisa, mesmo às vezes na teoria a gente não busca, e quando busca é a teoria, né? A prática é outra coisa. E aí também entra a falta de preparo dos profissionais para auxiliar nesse processo, né? Que é extrema. E a gente também deixa de ter esse auxílio, por quê? Porque a maioria dos hospitais trabalha com um número limite de funcionários, então eles não vão. Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros não têm essa capacitação e também não têm esse tempo para conseguir ajudar. Mas, ao mesmo tempo, aí o que vem? Vem a impressão pessoal de cada um. Então, entra uma pessoa no quarto e fala uma coisa, entra outra técnica e fala outra coisa, e aí a mãe fica como nesse processo? Né? Fica maluca, né? Aí entraria um tipo, né, que a gente vai falar, que é a violência verbal, né? No sentido de não ter nenhum tipo de orientação, muito pelo contrário, ela te deixa mais perdida do que você já estava, né? Que mais? Que outros tipos de violência a gente tem? Então, vamos lá. Aí a gente vai falar sobre as principais, né, Cá? Porque se a gente for falar sobre todas, gente, a gente fica aqui até amanhã. Porque não é brincadeira o tanto de tipos de violência que tem, né? São inúmeros. A gente não sabe nem falar todas, eu acho. Mas as principais, por exemplo, a episiotomia de rotina, né? É um assunto bem polêmico a epísio, porque algumas pesquisas já dizem que ela não é necessária de forma alguma. E ainda tem umas ali pequenininhas que falam que em casos extremos ela seria importante, né? Isso vai de cada profissional, né? E a gente vai falar sobre o plano de parto depois, né? A gente se informar e colocar lá. E aí tudo bem, se você falar que assim, eu quero, eu se precisar pode fazer, né? Pode, beleza. E aí o profissional faz, beleza. Agora se tu disser que não quer, ou se ele não te falar na hora, viu? Karine, eu vou precisar fazer um cortezinho aqui. Posso? Você tem que consentir. A pessoa que está com você tem que consentir. E tem que ter anestesia, né? Que parece uma coisa bizarra, mas existem profissionais ainda que fazem isso sem anestesia e sem o consentimento da mulher. Gente, é o nosso corpo, né? É um corte, é uma questão. É bizarro. E eles fazem, na maioria das vezes, por comodidade, porque eles querem acelerar o trabalho de parto e muitas vezes não acelera nada, porque nem era ali que tinha que ir, né? Então, porque entra numa prática muito antiga, né, que era feito de rotina, e hoje a gente já, quanto mais os estudos avançam, já se sabe que cada vez menos existem indicações. Hoje, inclusive, até algumas referências falam que não existe mais indicação alguma para se fazer episiotomia, né? E aí entra principalmente o quê? Eu acho que é soberano, né? É uma informação que a gente tem que colocar para todo mundo, né? Acima de qualquer coisa, independente da intervenção que se faça. Ninguém pode fazer algo no seu corpo sem o seu consentimento. Ninguém. Então, se eu estou andando na rua e de repente vem alguém e me dá um tapa, eu sei que isso caracteriza violência e eu vou fazer algo contra isso, né? Mas quando essa figura se coloca por ser detentora do conhecimento acima de mim, que é o que geralmente acontece, né, com os profissionais, a gente fica nessa dúvida, não, foi necessário, não, precisou fazer, porque é isso que a gente escuta das mulheres que tiveram essa intervenção sendo feita, né? Se a gente for, por exemplo, pegar a geração das nossas mães, quem nasceu de parto normal que está assistindo aqui, pode perguntar para a mãe de vocês, tem episiotomia, porque era um procedimento que era feito para todas, né? Sim. Porque na época se acreditava que era necessário fazer para acelerar o parto, né? Mas e aí? Que consequências isso teve na vida dessa mulher? Como que essa episiotomia foi para essa mulher?
É que os profissionais, muitos profissionais, eles pensam que não precisam se atualizar, né? Que assim, eu fiz uma faculdade, eu me formei, eu sei de tudo, eu não preciso fazer outra coisa. E aí eles não vão atrás dessas evidências, porque agora a medicina é baseada em evidência científica, ela não é baseada em achômetro como era antigamente. Tipo, eu acho que precisa fazer isso aqui. Eu acho que vai ser bom. Gente, não é achar, né? Não tem que achar no meu corpo, tem que, viu? Vai funcionar, é preciso, é necessário. E se for necessário de fato, se a mulher acredita que é importante, se aquele profissional acredita que precisa, que não de rotina, nessa mínima, né, chance de ter que fazer, que eu não acredito que tenha, mas às vezes profissionais que acreditam e pessoas que acreditam, que seja com consentimento, que seja de forma. Gente, imagina só você fazer um corte sem anestesia, pontos, da mulher falar assim, viu, tá doendo, porque tem que fazer ponto depois, tá doendo, por favor. Olha, na hora de fazer, tu não reclamou, agora tu vai reclamar. Acabou de nascer, a criança não queria parto normal, porque eu já ouvi isso, a mulher falar assim, o médico falar pra mulher, você não queria parto normal? Então, dói mesmo, tudo dói no parto. E aí não colocar anestesia ou colocar pouca anestesia pra mulher sentir dor. Gente, isso é tão bizarro que parece mentira que acontece, né? A gente fala, cara, será mesmo que eu vivo nesse mundo que acontece um negócio desse? Eu já acompanhei um parto que eu acho que na época eu falei pra vocês no grupo porque eu fiquei em choque, assim, de tanta violência obstétrica que tinha naquele parto. Aliás, o parto foi virado em violência obstétrica. Eu conheci a gestante no dia anterior apenas. Ela me contratou no dia anterior, não imaginava que já ia entrar em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto na madrugada seguinte, tanto que até hoje ela fala que ainda bem, né, que foi Deus, alguma coisa que fez ela me contratar, porque aí diminuiu o que podia ter acontecido com ela, né? E o Sim. médico fez? O médico mandou o pai fazer Cristeler. O pai não fez a Cristeler, que a gente vai falar agora da próxima manobra, a próxima violência. Porque eu tinha falado no dia anterior, bem rapidinho, tipo, gente, vamos falar sobre umas coisinhas aqui, então, meio bate rápido, porque ela já estava de 39 semanas. Falei, então a gente vai falar sobre isso aqui, porque eu já sabia quem era o médico, né? Vamos falar sobre violência obstétrica. E eu falei, ó, isso não se faz. Então o pai ficou fingindo que estava fazendo, ele ficou com o braço assim, meio paradão, assim, e o médico falava, faz mais força dele, não, mas estou fazendo aqui. Aham. Aí ele falava para ela assim, ó, se você não tiver o seu parto em 1 hora, a gente vai para cesárea, tá? E assim, ela tava com 7 de dilatação, podia demorar mais horas, tá tudo certo, né? Só que evoluiu, gente, eu falo que foi uma coisa tão sensacional que evoluiu, que nasceu exatamente na hora que o bonitão falou que tinha que nascer, sabe? Aí ele pegou o fórceps e falou assim, traz o fórceps pra galera trazer. E aí o marido falou, não, eu não quero esse ferro, não. Eu não quero que usem isso. Ele falou, não, mas não é você que decide, sou eu que decido. Tipo, sem indicação nenhuma, sabe? E aí, o que eu fiz? Ah, eu vou filmar o parto, sabe? Peguei o celular e comecei a filmar o parto. E isso intimidou ele. Aí ele soltou o fórceps, aí ele começou a explicar. Ah, ele fez epísio, óbvio, né? Estou fazendo isso, sabe? Tipo, parecia que ele estava dando uma aula pro meu celular, sabe? Porque ele ficou intimidado com aquela situação. Então, essa Porque eu aí acho que ele essa é uma arma entende, boa. né, que isso é um registro, é uma Não, prova, é né? uma prova. Tipo, pega o celular ao seu acompanhante, você vê que não tá legal, você falou que você tentou ali intervir, a pessoa continuou fazendo, pega o celular e grava, né? Pelo menos, se ainda acontecer, você tem prova de que isso aconteceu, porque depois só falar, Uhum. infelizmente, é a sua palavra contra os profissionais ali do hospital, enfim, da clínica, né? Sim. Então, e eu acho que você lembra, mas gente, foi horrível esse parto, assim. Eu saí de lá abalada, eu comecei a chorar no carro, eu fiquei em colapso, assim, porque foi tão pesado ver Sim, tudo e é aquilo que engraçado porque, assim, a gente brinca, né, que a mulher, às vezes, ela sai dali e vai para um mundo só dela, que é a Partolândia, mas isso, quando a mulher escuta esse tipo de afirmação, ela lembra, e ela vai lembrar por muito tempo, né? Por quê? Porque isso também caracteriza o parto dela como uma experiência positiva ou não, né? Também tive o caso de uma gestante que eu acompanhei que o médico pediu para a plantonista avaliar até que ele chegasse e a plantonista chegou, né? A gente chegou no hospital, ela foi subir na maca e começou uma contração. E aí eu cheguei e falei para ela, pode esperar passar, né? Espera um pouquinho que já vai passar, a gente sobe. E aí a médica falou assim, você não quer parto? Parto ativo, pode subir na maca.
E aí eu só olhei para a gestante, olhei no olho dela, continuei respirando com ela, do tipo, faz o que você precisa, Sim. né? E aí ela subiu e, tipo, fez o toque em 2 segundos, tá com 6 Hum. centímetros. E a gestante ficou louca, louca, porque ela falou assim, né, para ela aquilo estava muito intenso, então na cabeça dela ela estaria com muito mais dilatação. Tava mais E aí avançado. ela, e aí ela deu uma desanimada, entende? Então, assim, uma informação tão simples, né, tão curta, num intervalo tão curto de tempo, em relação a todo o trabalho de parto que ela teve, e até hoje ela lembra dessa mulher. Ela já teve outro filho e até hoje ela lembra dessa mulher. E Então, muitas vocês entendem? vezes, e E pode depois a inclusive estar médica errado o toque, né? Esse exame de toque podia estar que errado, que tava. aconteceu com a minha irmã. É, com a minha irmã também fizeram isso, estava errado. Tinha retrocedido o negócio. Ela estava com tanto quando saiu de casa, porque a Rene tinha vindo aqui em casa, se eu não me engano foi isso, e chegou lá, o médico falou, não, mas você nem tem dilatação. A Rene que quase sentiu o bebê saindo quando estava em casa, empurrou a mão da Rene, assim, sabe? Chegou lá, não, mas você não tem, você tá fazendo o que aqui? Sabe? Ai, gente, eu não sei. Eu falo desse negócio, eu fico nervosa, me desculpem, mas é que eu fico abalada emocionalmente. Até a Luana, a gente comentou aqui, a Luana comentou, é minha prima, prima do meu marido. Lua, eu lembrei de uma situação da Luana. Ela queria muito um parto, né? Um parto normal. E a gente conversava, não era doula na época. E ela fazia acompanhamento pelo SUS, se eu não me engano, e chegou nas 40 semanas e o médico simplesmente falou pra ela assim, não, a gente tem que fazer uma cesárea. Ela falou, não, mas eu quero esperar mais, né? Ela tava começando a sentir uns pródromos, umas coisinhas, assim, né? E Hum. ele falou pra ela assim, a minha responsabilidade é até as 40 semanas. Se passar disso, a responsabilidade é sua. Gente, onde? Em que mundo é isso? Né? Em que mundo? Aí eu lembro que na época eu fui correndo falar com o meu médico, falando, não, isso não existe, né? Ele falou, não, não existe mesmo. Só que aí como que uma mulher vai bancar, vai peitar isso sozinha, gente? Tipo, agora, e se acontecer alguma coisa com meu filho com 41 semanas, aí a culpa é minha? Né? E podia ser, pode acontecer uma fatalidade, ou enfim, não tem nada a ver com que ela, com ela, né? E o resultado é que ela foi para uma cesárea e ela ficou bem triste na época, até agora, não sei se ela escreveu mais alguma coisa aqui, mas ela falou da amamentação no hospital, que ela não teve apoio nenhum. E esse, ó, os relatos, já vi episiotomia rolar sem anestesia, é horrível. Meu Deus, deixa eu ver se alguém É, escreveu mais alguma coisa. tu comentou da manobra de Christeler, né? Uhum. Explica um pouquinho mais pra galera o que é isso. Então, gente, a manobra de Christeller é diferente da episiotomia. A episiotomia ainda tem umas pequeninas ali, umas citações em alguns artigos ainda que dizem que pode ser que ela seja necessária, né? A manobra de Christeller, ela não é necessária em hipótese alguma. Nunca, jamais, jamais, né? E ainda acontece bastante também. Principalmente com os profissionais desatualizados. Hoje, se a gente for atrás de um médico que tenha estudado um pouquinho mais, que esteja se atualizando, ele vai saber que isso não nos faz de forma alguma, uma equipe, né? Mas o que é a manobra de Christeller? O braço aqui, não sei se vocês já viram vídeos, sobe em cima da barriga da mulher, aqui em cima, perto do estômago, e empurra para baixo, como se fosse para o bebê sair mais rápido. Só que vejam bem, se você pegar um balão fechado e apertar aqui na ponta dele, não vai sair nada aqui, porque tá fechado. Ou seja, se a mulher não tá pronta para parir, não vai sair bebê nenhum. E aí, qual é o risco de fazer isso na mulher? Uma ruptura uterina, por exemplo, que tá forçando aquilo ali, né? De uma forma horrível. Pode quebrar membros do bebê, quebrar costelas da mulher e sem nenhumzinho benefício. Ó, alguém falou exatamente isso que vivi. Que pena, Bruno. Meu abraço forte para você, porque é uma das coisas mais bizarras e que a gente vê ainda acontecendo. E assim sair de costela trincada. Olha ali, viu como é verdade, gente? A gente não tá falando brincadeira aqui, é verdade. Os riscos. E Bruno, você saiu com uma das coisas mais tranquilas, entre aspas, que é uma costela trincada, né? Agora, imagina só uma ruptura uterina, a gravidade disso, o seu filho É, nascer com membros quebrados por conta disso, e né? assim, muitas vezes isso, tipo assim, fratura de algum membro do bebê, né? Ninguém vai atrelar isso a uma má prática obstétrica, porque as pessoas não sabem que isso não pode se fazer. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está colocando essa informação para que vocês consigam entender que através dessa informação vocês podem sim
ter conhecimento e fazer essa ligação de más práticas associadas a fins nem tão com tanto sucesso assim, né? Um bebê com alguma sequela, uma mãe com alguma complicação grave, né? Então, isso tudo pode estar, sim, relacionado a más práticas, né? E E eles não trazer vão consequências para o resto da vida. Não, Eles não vão né? colocar que foi culpa deles. Ah, então eu fiz ali e deu errado. Não, eles não vão por isso. Você pode ir lá pegar o prontuário e vai estar escrito qualquer outra coisa. Ah, a ruptura uterina foi por tal coisa. E você nunca vai conseguir provar aquilo que aconteceu. E na maioria das vezes você nem sabe por que que isso aconteceu, na verdade, né? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu Exato. sobre isso. Aqui, ó. Silva Biano falou que aconteceu isso com a cirurgia da ex-mulher dele, fez isso com o filho dele. Achamos que era normal e aí veio o arrependimento depois. Mas assim, não é culpa de vocês. É isso que é importante a gente entender depois. Não é nossa culpa, não é sua culpa. Não foi você que fez isso. Tudo que estava ao seu alcance, a informação que você tinha, você usou, né? Por isso que a gente sempre diz aquela frase clichê, mas é real: a informação é poder, né? Quando a gente sabe, a gente consegue. Mas se a gente não sabe, se aquele médico que devia te informar sobre as coisas não te falou, por que você acha que tem um monte de profissional que não gosta da gente, né? As doulinhas queridas. Porque a gente informa as pessoas e eles não querem. Tem gente que não quer. Existem profissionais ótimos, existem profissionais que não querem que as pessoas estejam informadas. É ruim Ó, para eles. a Bruna comentou de novo. A anestesista pediu por que guardar a placenta, se era para dar para os animais comerem. Essa era uma boa resposta para dar. Ah, na verdade vou dar para você comer, né, o animal. Né? Ai, gente, olha, deixa eu ver aqui. Opa, toque anal. Tá. Nossa senhora, toque anal. Até fiquei abalada agora, Gé. Vamos falar aqui, vamos prosseguir. Restrição de alimentos e bebidas. É um tipo de violência obstétrica. A mulher tem direito de comer durante o trabalho de parto e de tomar. É óbvio que você não vai comer uma feijoada, um hambúrguer do Madeiro. Às vezes você não, né? Você até estava com uma vontadinha, mas não dá, gente. É tipo você ir para uma maratona comendo uma macarronada. Não, não vai bater bem. Mas você pode comer coisinhas leves, você pode comer até um sanduíche. É importante que você tem GO na cidade fazendo toque anal. Gente do céu. Vamos ter que ir lá para a página da Bissex, amiga, falar em toque anal. É outra coisa esse negócio. Não estamos na página certa. Porque não é possível isso aí, viu? Não é possível. Então você tem o direito de comer e é importante que o faça, porque aí depois a mulher tá exausta. Por quê? Tipo, você começa uma maratona, você vê a galera lá correndo a maratona, ela tá comendo uma banana no meio, daí recebe um Gatorade e assim vai para conseguir terminar. O parto é a mesma coisa. Você tem o direito de comer. E aí, o que acontece muito? Nesse parto que eu falei que foi cheio de violência obstétrica, aconteceu. A gestante falou pra mim: Bruna, eu tô com muita sede. Eu falei: ela precisa de água. E o médico falou assim: não vai tomar água, porque depois vai que ela tem que fazer a cesárea. E aí eu me pergunto, cara, que eles falam que você tem que estar em jejum, porque a cesárea é uma cirurgia. Aí, se o SAMU vai lá atender alguém que sofreu um acidente de trânsito na rua, e ele precisa fazer uma cirurgia, você pergunta assim: você comeu agora? Pô, o cara comi fez uma hora, então não vai poder fazer cirurgia, infelizmente, desculpa, tá? Vamos esperar aí passar 12 horas de Vai jejum. ficar com sua hemorragia e vai, né? Se morrer, fazer o quê? Você comeu antes, quem mandou comer, né? Não devia. Então, gente, não existe isso. Você pode comer. Então, se alguém falar pra você assim, eu sempre falo pro acompanhante, nem água, gente. Se o acompanhante estiver junto, o acompanhante, a doula, enfim, a doula ela não pode falar muita coisa, né? Ela vai te informar antes, ela não pode chegar e falar, não, você vai dar água sim. Mas o acompanhante ele pode falar, não, ela vai tomar água sim. Ah, não, mas não pode, viu? Eu me responsabilizo, traga a bebida agora que aquela pessoa vai tomar, né? Esse é o papel do acompanhante ali nesse momento, porque a gestante às vezes não consegue, às vezes a gente tá ali, eu quero água, não querem me dar, tô com dor, tô naquele processo, eu vou ficar brigando por causa de água, né? Sim. E aí... Você falou, inclusive, da questão do acompanhante. Essa é uma questão que agora, né, nessa época que a gente está vivendo, está bem complicada, né? A gente entende que muitas vezes é prudência,
né, por parte das instituições, mas existe uma lei que garante o acompanhamento da gestante por todo o internamento, né? Então, assim, e aí existem regimentos internos que são colocados e tudo mais, mas a lei federal, ela é soberana em relação a qualquer regimento interno. Então, essa também é um esclarecimento que a gente precisa fazer, né? Tem alguns hospitais permitindo, sim, a entrada do acompanhante. Tem alguns que permitem só durante o trabalho de parto. O bebê nasceu, a mulher simplesmente vai ficar sozinha com o bebê até a alta. E aí, se essa mulher foi para uma cesárea, como é que faz, né? Porque, no fim das contas, ela está lá, de certa forma, com algumas limitações e com um bebê para cuidar, né? Então, talvez, de certa forma, exigir que essa lei seja cumprida também seria um caminho, até para assegurar que todos os cuidados com essa mulher sejam feitos adequadamente e evitar as violências também, porque ela está vulnerável, né? A lei federal existe justamente para garantir que a mulher esteja amparada por alguém que esteja ciente da situação, que esteja em presença naquela situação, já que a mulher muitas vezes pode se apresentar vulnerável perante o trabalho de parto, por exemplo, né? Não, e mesmo quando a gente tem parto natural, né, Cal? Pós-parto, a gente tá ali naquele turbilhão de hormônios, às vezes a gente tá. Às vezes não, a gente fica exausta, a gente fica muito cansada, e aí você tem que dar de mamar pra criança, então quando tem um acompanhante ali, você reveza, porque no começo você não consegue dormir sem olhar pra criança, né? Você quer ficar ali, ó, né? Você não dorme. E aí se tem alguém contigo, você fala, olha pra mim um pouco, eu vou dormir, né? Você dá aquela. Porque é com o tempo que você se adapta àquele bebê, à rotina, como acontece, e aí você tá sozinho. Eu imagino, assim, como deve estar sendo pesado para as mulheres nesse momento viver. Porque, assim, o parto, com certeza é importante. Mas eu tô falando de mim, tá? Com certeza é muito importante ter alguém com você. Mas o pós-parto, para mim, acho que é ainda mais importante, assim. Eu sentiria mais necessidade. Porque o parto tá acontecendo, você tá envolvido naquele processo, você tá ali. Sabe? Agora no pós-parto, não. Aí cai tudo, aí você se vê sozinha. E agora eu tenho um bebê aqui comigo. E às vezes, assim, tipo, mesmo sendo um parto natural, por exemplo, a mulher pode ter tido um sangramento aumentado, pode estar incapacitada de alguma forma, e aí ela não tem quem possa por ela, né? Então, eu acho que essa questão do direito ao acompanhante, até como forma de o acompanhante ser uma testemunha das situações que acontecem, porque senão é como tu falou antes, vai ficar a palavra da equipe ou da instituição contra a palavra da mulher, né? E logicamente, se a mulher é vista como uma pessoa nesse momento vulnerável, a palavra dela não é a que vai valer. Não. Né? Infelizmente. Na verdade, a palavra da mulher é a que menos vale na nossa sociedade, né? Infelizmente. Exato. Então, nesse caso, ainda menos. É uma Sim. realidade triste, mas... Outras coisas que a gente percebe, assim, que acontecem, de a mulher ouvir da equipe, né? Fora essa parte da amamentação que você falou, por exemplo, assim, a mulher ter liberdade de movimentos, né? Poder caminhar, poder se alimentar durante o trabalho de parto, e aí, de repente, essa mulher quer gritar, por exemplo. Ela sente vontade de gritar e o grito para ela libera contração, libera dor, e aí isso começa a incomodar, de certa forma, as pessoas que estão em volta, e aí começam aquelas frases típicas, né? Não grita porque depois né, vai piorar a sua garganta. É como Nossa, se fosse um cuidado, mas não é um cuidado, né? Você falou para a gestante gritar para dentro. Como assim? Grita pra dentro, senão sua garganta vai machucar. E a gestante, deixa eu gritar aqui, me deixa em paz. Ela falou, tipo, como assim que grita pra dentro, gente? Alguém me ensina, porque eu não sei. Desculpa. Mas e assim, né, como se isso fosse possível controlar, né? Então, assim, a mulher está ali num processo que é só dela, ela está tentando entender o que está acontecendo com ela e tentando lidar com o que vem, com o que aparece. E aí, de repente, alguém fala, mas na hora de fazer você não gritou. Aí eu falaria, você não estava lá para saber se eu gritei, se eu gritei. Eu gritei muito. Foi inacreditável no momento, né? Gente, sinceramente. Mas é isso, ameaças, gritos, piadas, porque eles fazem piadinha às vezes, e aí eles querem ser de risada ainda, uma piadinha bem, né, tipo, a típica piadinha que eu acho
Gente, se você faz essa piadinha, não faça. Ai, será que você é o pai mesmo? Pro pai estar lá junto? E daí, vamos fazer o DNA? Ai, mas, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais sem noção, sabe? E isso é Sim. violência obstétrica, gente. Eles fazem cada piadinha. No meu caso, aconteceu, meu filho nasceu e a mulher lá, nossa, nem rasgou. E daí o médico, tipo, então, teve uma laceração sim, mas ele fez uma cara pra ela de tipo, cala a boca, sério, por favor, né? Inclusive, daí É, o meu médico na época, ele meio que me protegeu de algumas coisas, porque aí o pediatra já veio, meu filho nasceu, tava aqui, pega o bebê pra mim. Ninguém tem que tomar seu filho de você sem seu consentimento. Salvo se o bebê estiver correndo risco, algum tipo de risco, assim, olha, mãe, eu preciso pegar ele, Bruna, eu preciso pegar ele porque ele não tá bem, né? Te informar, porque omissão de informações é um tipo de violência obstétrica também. Então, se alguém pega seu filho de você e fala, o que que tá acontecendo? Ah, eu não posso te falar. Não, você deve me falar. Eu preciso saber. É uhum, meu direito saber o que uhum, tá acontecendo com meu filho, né? Independente se é porque, eu vou te proteger. Gente, como que vai proteger uma mãe que acabou de parir que o filho é tirado dela? Né? Não sim. adianta, então não é teu direito. E aí eles falaram, o médico queria pegar o meu filho e o pediatra, né? E o médico falou assim, não, pode deixar aqui. Daí, mas eu preciso pegar, fazer... Bruna, você tá pronta para entregar seu filho? Eu falei, não. Ela falou, não, ela não está pronta. Quando ela estiver, ela avisa. Né? E foi por isso que eu não vivi isso de pegarem meu filho no mesmo momento, assim, sabe? Porque eu não tinha dor, o meu marido, como eu sempre falo, gente, ele tava em trabalho de parto junto comigo, ele tinha acabado de parir, ele tava em estado de choque, ele tava tipo, meu Deus, nasceu essa criança, e agora, né? E aí o pessoal lá fazendo um monte de coisa, gente, o pessoal conversando, isso eu vejo em muitos partos, conversando sobre coisas aleatórias da vida. Se esse não é Não um momento, respeitam, né, o momento. se esse não é um momento único para você, profissional, é um momento único para aquela família. Independente Sim. se é o primeiro filho ou se é o quinto filho. É um momento único daquele bebê, né? E daquela família. Então, assim, respeita, né? Você quer conversar sobre a vizinha que costurou, não sei o quê? Converse depois lá fora, quando o parto acabar. Não precisa conversar na hora, né? Respeita o silêncio, entenda até onde você tem que ir. Porque isso, como eu falei, igual você falou antes, parece muito pequeno para quem tá fazendo, mas eu lembro muito bem das mulheres conversando sobre um monte de coisa lá no meu parto. Dá a impressão que assim, que eles não estão respeitando aquele momento mágico, né, pra você. Pô, meu filho tá nascendo e o povo tá falando de batata frita? Oi? Sim. Né? Então, É, você falou antes da informação, né? Que a informação ela faz com que a gente se empodere, que a gente saiba que aquilo que está acontecendo não é o ideal, né? Eu acompanhei o parto de uma amiga, que foi o terceiro filho, e ela foi para um plantão para ter o bebê. E aí, quando nasceu, ela falou assim para o pediatra, né? Ela falou: Olha, é o meu terceiro filho. Eu tive um parto normal hospitalar, um parto domiciliar e agora esse. Então, eu sei exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Logo, eu quero ficar com ela pelo tempo que eu puder. Ela está bem? Então, assim, o pediatra rugou, né? Recuou. Então, é isso. A informação é justamente isso, né? Faz com que a gente consiga saber, né, que está tudo bem. E quando não está, a gente não é motivo para a gente ficar omisso, né? A gente simplesmente, não, ninguém fala o que está acontecendo, levam o bebê, somem com o bebê, não, né? Olha, a gente precisa assistir esse bebê agora, tudo bem? Tudo bem, entende? Então, o respeito, eu acho que é o que realmente faz essa diferenciação do que é uma assistência respeitosa e do que não é. E quando não é, entra nesse revés a violência obstétrica, né? Você falou antes também do plano de parto, acho que a gente tem que falar sobre ele um pouquinho agora também. só frisar uma coisa, que a gente tem muita vergonha, às vezes, de questionar os profissionais. De perguntar. Uhum, Porque eu já vi muita gente assim. Outro dia eu vi um caso de um pai falando que o bebê estava na UTI, ou teve que ficar na UTI, não sei direito, tinha tomado medicamento forte, e aí perguntaram para ele, mas por quê? Ah, não sei, eles falaram que foi o parto. Mas como assim não sei? Teu filho ficou na UTI, você tem que perguntar. É teu direito, viu? Tá, mas por quê? O que que aconteceu? Ah, mas que bactéria que é? Ah, porque daí falaram para ele que ele tinha pego uma bactéria no parto, veja bem.
né? Sem sentido. E na cabeça dele era aquilo mesmo, na cabeça dele, aconteceu isso. Mas na verdade não, gente. Que bactéria é? Qual é o nome? Ah, esse é o nome. E qual medicamento vocês estão usando para tratar o meu filho? Uhum. Quais são as consequências desse medicamento? O que vai acontecer? Gente, não tenha medo de parecer burro, de parecer ignorante, de parecer qualquer coisa. É o seu filho, é a sua esposa, é seu. Enfim, independente de que situação você estiver no hospital, pergunte. Não tenha vergonha. Mesmo que eles fiquem lá depois falando, nossa, que pergunta mais idiota, para você não é. Para você é Uhum. importante, né? Ninguém é obrigado a saber tudo. A gente sabe o que? 5% de um parto. A gente não consegue saber. Imagina uma pessoa que não trabalha com isso, é normal. Então pergunte, fale, né? Não se bloqueie quanto a isso. E a gente, só a última coisinha que a gente falou um pouquinho antes também, Cá, de permitir a livre movimentação da gestante. Você, mulher, tem o direito de parir da forma que você quiser. Se você quiser parir de ponta cabeça, não vai ser muito agradável, eu imagino. Mas se você quiser, e se você conseguir ficar assim, numa posição de yoga, que eu não conseguiria, faça, né? Não tem problema. É seu direito. Não, ninguém pode fazer você parir deitada, amarrada, enfim. Você pode, e geralmente o que a gente quer? A gente quer parir e meio em pé, agachada, por conta da gravidade, né? Eu sempre falo, gente, não faz cocô deitada, é muito difícil se precisar, né? O parto é a mesma coisa, né? Mais fácil se você tiver uma posição que a gravidade ajude. Então, se alguém chegar e falar, mas vamos deitar, mãezinha. Não, vou deitar, não, eu vou ficar aqui, agora. Eu posso fazer isso, então eu quero ficar assim, né? Porque às vezes a gente também não consegue falar, então quem tá ali junto fala, não, ela vai ficar assim. Ou sinaliza pra ela, se você não consegue falar, sinaliza pra ela de, não, fica aí. Ou tipo a Ká falou, né? Chega pertinho e fala, viu? Você pode ficar assim, sim, não precisa mudar. Tá tudo certo. Uhum. E se te forçarem a fazer isso, reclame, bata o pé. Porque você pode parir do jeito que você quiser. E a Ká falou sobre o plano de parto. O plano de parto, o que é o plano de parto? O que o nome diz, né? Você vai colocar lá como você quer que o parto aconteça, entre aspas, porque a gente não tem controle de tudo. Mas, por exemplo, você quer que, se precisar de episiotomia, você aceita? Sim, não, né? Ou sim ou não. Ah, lavagem hoje não se faz mais, né? Mas ainda a gente coloca no plano de parto, porque vai que você chegar no hospital e tem uma criatura que ainda quer fazer, né? Uma lavagem, você quer que faça? Não. Raspagem dos pelos pubianos? Não. Isso tudo você vai colocar nesse papelzinho. Geralmente nós, doulas, a gente ajuda, porque são muitas coisas, então a gente tem um modelo de plano de parto, a gente fala sobre isso. Eu acredito que deve ter algum vídeo do Gesto sobre plano de parto, não tem, cá, alguma coisa? Eu Eu não acredito lembro, que mas a sim. gente A já gente tem falou. o... Acho que a gente já Uhum. ouviu falar sobre isso, né? E dá pra você fazer sozinha também, não é difícil, sabe? Só que às vezes ou você conversa com uma doula e pede um modelo também, digita na internet, também tem modelos disponíveis. Que aí lá embaixo você assina sobre falar romper bolsa e puxos dirigidos. Calma aí, Gé, é muita coisa pra nossa cabeça. Vamos conseguir, vamos chegar lá. E você assina, é um documento, então você vai assinar esse documento e vai protocolar no hospital ou vai levar junto no dia do parto. Eu sempre oriento o quê? Entregam para o médico já, se for particular, você tem acesso ao médico já. Você já leva para ele e fala, olha, meu amor, é isso que eu quero que faça, certo? Já deixa ali com ele, pede até um recibidinho dele, tudo bonitinho. Levam no hospital. Tem hospital que aceita protocolar antes ou outros que aceitam só na hora, né, cara? Então isso você tem que se informar no Sim. hospital também. Mas leve, é um documento. Infelizmente, a gente precisa disso, às vezes, para as pessoas entenderem que você tem conhecimento, porque quando eles sabem que você tem informação, eles têm medo de ir além, né? Eles falam, opa, se eu fizer um negócio aqui, essa pessoa pode, né, me arrebentar. Então, eu vou com mais calma nesse processo. E se acontecer alguma coisa, você tem um documento para falar, eu falei que eu não queria isso. Tava aqui. Ninguém pode dizer que eu não falei. Por que fizeram, né? Então, é um documento simples de fazer e que vai te proteger de muitas coisas. Muitas mesmo. E deixa eu ver o que já falou. Sobre romper bolsa. Rompimento de bolsa. Existem indicações para se romper a bolsa, como uma indução de trabalho de parto, mas isso é um assunto bem longo, né? Que a gente não consegue falar sobre isso agora, mas não pode ser rompida a bolsa sem falar para a mulher, por exemplo, né? Você não pode ir lá para fazer
uma consulta e daí acontece muito com as mulheres de, nossa, eu senti muita dor e aí eu cheguei em casa e tá saindo líquido, né? E aí romperam sua bolsa sem você saber, sem você autorizar, geralmente fora do tempo, tipo, fora da hora que era para aquilo acontecer, porque você tá esperando um parto natural. E isso também é violência obstétrica, né? Como a Ká disse antes, é o seu corpo. É isso que eu ensino pro meu filho, né? Sobre consentimento, para que se ele vire um profissional de saúde ou qualquer pessoa, né? Que todos nós temos que saber sobre consentimento para alguém tocar no corpo dele, para ele tocar no corpo de alguém para fazer independente do que for. Mesmo que seja um carinho no trabalho de parto, às vezes a mulher não quer, né? E você não precisa Uhum. reclamar para ela porque ela não quer. Imagina se a doula reclamasse toda vez que você vai fazer um negócio, a mulher, sai daqui, né? É o direito daquela pessoa de não querer, às vezes, você ali perto. De não querer que você rompa a bolsa, de não querer que você faça um exame de toque. Exame de toque de rotina não se faz. Não tem por que fazer exame de toque de rotina. Tem gente que faz exame de toque nas consultas pré-natal. Gente, pra quê? Cadê? Cadê a... Geralmente o médico fala assim, ah, vamos ver como está. Eu sempre digo que vamos ver como está é mais para curiosidade do médico do que para qualquer outra coisa, porque assim, pode estar naquele momento muito ruim, muito desfavorável para o parto acontecer e ele acontecer em pouco tempo, depois disso, no dia seguinte, por aí, ou então pode estar muito bom e a mulher achar que vai acontecer logo e não vai acontecer. E aí Então ele frustra, né? não é Formas a exato, frustração não é né? certo. Então, se é para ficar com a expectativa, fique com a expectativa de acontecer sem saber, que é melhor. O exame de toque ele é importante para saber lá durante o trabalho de parto se o bebê está bem posicionado. Isso em trabalho de parto ativo já. Vai lá em trabalho de parto ativo. Ó, a Rony entrou agora ali para não deixar a gente mentir. Aí vai lá a EO, o médico, fazer um exame de toque com o consentimento da mulher para ver se o bebê está bem posicionado, se está tudo certinho. Ah, não, tá tudo beleza. Não tem para que ficar fazendo exame de toque durante o trabalho de parto todo, sem indicação nenhuma. E durante o pré-natal, gente, pelo amor de Deus, a mulher chega lá para uma consulta de rotina e fazer um exame de toque. Não, nem para você, porque às vezes a mulher fala que eu estava curiosa. Não adianta você ficar curiosa, porque se você não está em trabalho de parto, se você não tem dor, a tua curiosidade é o seguinte, você não tem dilatação. Não precisa de bola de cristal. Isso aí é simples. Você não tem, se não tem dor. Muita ideia acontece aquilo que a mulher não está em trabalho de parto, o médico faz um exame de toque, ela está ali de 38, 39 semanas, olha, você não dilata. Você não está dilatando, não vai rolar um parto. Meu amor, como que vai dilatar se não está em trabalho de parto? Né? É a contração Uhum. efetiva que faz o colo do útero dilatar. Se não tiver contração, não dilata, gente. Não acontece, o corpo da gente não faz milagre, ele precisa trabalhar. É por isso que a contração tá ali, é por isso que a contração existe. Ela é nossa amiga mesmo, assim. Não vai existir. No máximo que pode acontecer, o colo do útero dá uma trabalhadinha ali, você tem 1 centímetro de dilatação. E aí você vai no outro dia no médico de novo, só tem 1 centímetro, porque você não tá em trabalho de parto. O colo do útero deu uma trabalhadinha ali, o bebê tá se ajeitando e deu uma dilatadinha. Mas tá tudo certo. Talvez vai nascer daqui 2 semanas só, daqui 3 semanas, né? E às vezes acontece o quê, né, Bruna? A gente vê muito isso acontecer. Mulheres, por exemplo, que em função dessa informação, né, que é equivocada, vão para uma cesárea e numa segunda oportunidade, numa segunda gestação, elas buscam um parto e elas descobrem que aquela indicação foi irreal. E aí vem a frustração. Então, assim, não deixa de ser uma forma de violência também, porque foi um xalalá muito bem passado, mas aí, como a mulher não tinha informação, ficou por isso, né? Tipo, Então, assim, você falou do plano de parto, inclusive tem alguns hospitais que, inclusive, disponibilizam um modelo pronto já, né? E aí pode ter mulheres que vão perguntar assim, ah, mas eu vou pelo SUS, será que eles vão ler? Eles leem, gente. Ah, eu já passei por uma experiência bem bacana de virem questionar, né, uma conduta que estava lá discriminada no trabalho de parto e a gente, né, conversou sobre isso. Então, assim, façam, né, procurem na internet, quem quiser, leiam sobre esses procedimentos que estão lá dentro, elencados dentro do plano de parto, porque isso vai fazer com que o parto de vocês realmente seja mais seguro, seja mais respeitoso nesse sentido, né?
Ok. E quando acontece uma violência, como que a gente faz para denunciar? Gente, isso aí a gente vai num buraco mais embaixo, né? Como diz uma amiga minha. Porque assim, existem leis que te protegem com isso, tá? Você pode ir atrás, você deve ir atrás, só que você não vá atrás pensando em ganhar dinheiro, tá? Porque geralmente o teu retorno financeiro nessa questão é muito pequeno. Mas o retorno, a satisfação de ter feito aquela pessoa, né, que te fez mal, entender aquilo, ou pelo menos mexer no bolso dela de alguma forma, e que infelizmente é pouco, porque podia nem que você fosse doar esse dinheiro para alguém, mas que. Porque essas pessoas geralmente têm dinheiro, e se não mexe no bolso, parece que eles não entendem, né? Não Uhum. rola no entendimento. E aí você tem que pagar um advogado para fazer isso, porque aqui, eu não sei em Cascavel como que tá agora, cara. A gente pode se informar depois se tem defensoria pública para isso. Eu acredito que não, mas se alguém souber, fale aí, porque até então, até tempo atrás não tinha, né? A defensoria É. pública para esse quesito. Então você É, tem que pagar advogado. o que todo hospital tem e que é possível de se Ouvidor. fazer é a ouvidoria, né? E às vezes eu percebo que assim, muitos casais que passam por essa experiência ruim, eles falam: "Ah, mas já aconteceu, não vai mudar o que aconteceu, então eu não vou fazer", né? Mas e aí, como que vai ser então? Essa pessoa que causou esse mal, que provocou essa violência, ela fica impune. E ela vai fazer outras vezes. Então, assim, se não por você, realmente, a sua experiência, infelizmente, não vai mudar, né? Mas a das próximas gestantes, a das próximas pessoas que vierem, sim. Então, a gente também tem que pensar no outro nessas horas, né? E fazer a diferença pelas pessoas que também vão passar por essa experiência futuramente, né? É. E muitos partos, né, que a gente ouve, muitas pessoas têm medo do parto natural, né? A gente ouve as pessoas falando assim: ai, porque eu passei por uma coisa horrível, é traumatizante, ninguém merece isso. Você pode ter certeza que esse parto foi cheinho de violência obstétrica, cheinho de intervenção desnecessária. E é por isso que é tão ruim, né? Se você ouvir a história dessa mulher, dessa pessoa, você vai entender por que foi um parto dessa forma. Porque nós, mulheres que tivemos partos com respeito, nós queremos de novo, né? A gente fica doidinha querendo o outro, né? Logo que passa o parto, a gente É, fala: ai, meu Deus, ou durante o trabalho de parto, você fica: o que que eu tô fazendo aqui, né? Passou, você fala: ai, meu Deus, quando que eu consigo de novo? Será que eu posso ser barriga de aluguel? O que que acontece, né? Quero só parir. Porque o momento foi legal, porque, como a gente sempre fala, dor e sofrimento são coisas muito diferentes, né? Então, a gente viveu aquele momento. Agora, você imagina viver um momento que tem dor, porque tem dor, parto sem dor, mas que ele é envolvido por um monte de coisas ruins aí, né? Não coisas boas, com gente falando coisas que não deveriam, com pessoas te limitando, você tem que ficar deitado, você tem que ficar assim, ou fazendo coisas fazendo você ter medo, porque eles fazem muito isso, né? Botam medo naquela pessoa. E claro que o parto vai ser traumatizante, é claro que o parto vai ser uma coisa que você quer esquecer ao invés de lembrar. A gente fica lutando para lembrar dos nossos partos, né? A gente quer gente para fotografar, porque a gente quer lembrar. E aí a maioria das pessoas, infelizmente, elas querem esquecer, porque foi triste. A minha mãe tem 4 filhos. O primeiro filho, eu, né, essa belezinha aqui, ela chegou no hospital parindo. Ela sempre chegou no hospital assim em fase de expulsivo. Chegou em expulsivo e mesmo assim fizeram uma baita episiotomia nela, que fez um super corte. E até pouco tempo atrás ela achava que tudo bem, que era daquele jeito, né? A minha tia falava assim pro médico: olha, tá nascendo. Falava pra enfermeira, aliás, tá nascendo. E a enfermeira falou: o que que você sabe de parto, mulher? Fica quieta, fica aí onde você tá e fica quieta. Ela deitada na maca. E aí nisso, a maquinha era pequenininha, né? O bebê realmente coroou pra nascer, a perna dela escorregou, ela machucou a perna. Não lembro se ela machucou, mas sei que ela escorregou a perna da maca e a enfermeira falou: meu Deus do céu, tá nascendo, por que você não me falou? Sabe? Tipo, meu Deus! eu Entende? Então, tentei, né? quantos partos ruins que essas mulheres viveram. E como é importante a gente lutar para quebrar esse ciclo, né? Porque a gente tem direito e a gente pode viver uma coisa diferente. A maioria das mulheres que eu ouço falando que tem medo de parto, ou elas viveram um parto ruim antes,
ou a mãe dela tem um relato ruim, né? Então elas vêm com essa carga já de que parir é ruim, de que não é legal, né? Não vai ser bom. A minha mãe nunca me falou que era ruim, porque para ela aquilo era normal, sabe? Ela falou, ah, me cortaram ali e foi embora, assim, tipo, aconteceu. Mas aí as consequências vêm com ela até hoje, 50 anos de idade, né? E aí, o Sim, médico fez isso, exato. sabe? Né? E a gente percebe hoje muitas mulheres com medo, né? Ah, eu tenho medo do parto e tal, mas isso geralmente é isso que você falou. A gente cresceu ouvindo que parto tem uma assistência ruim, que o parto foi ruim, que o parto normal é horrível, mas ele é horrível como? O que é horrível? É a assistência, muitas vezes, que foi prestada ali, porque a experiência do parto em si, fisiologicamente falando, ela é muito boa para a maioria das mulheres, né? Por isso que nós queremos passar de novo, porque a gente teve uma experiência positiva, a gente teve uma experiência onde nós pudemos fazer o nosso parto sem intervenções, né? Uhum. Então, sem intervenções desnecessárias. Isso que eu ainda não tive o meu parto domiciliar, mas terei, né? Mas terei. E, Que fique gravado, que eu tô jogando pro universo, né? Que pro universo me mandar essa experiência. Mas é isso, gente. A gente tem que ter informação. A internet tem muita informação boa, a gente tem que filtrar. É importante assim. Eu conheço uma doula, eu conheço uma mulher que já viveu isso, porque as mulheres que tiveram doula, elas têm muita informação boa, né? Eu lembro que quando eu uhum, tive filho, eu não era doula e eu não tive uma doula, né? Mas eu estudei tanto, 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 que até a Aline, não sei se ela tá assistindo ainda, mas ela já era doula, né? Porque ela falava primeiro, não tem graça falar com você, porque você já sabe tudo, ela falava assim. Porque eu engoli informação, eu queria chegar lá sabendo, né, do que podia rolar. Mas aí li pouco sobre a amamentação na época, mas mesmo assim ela me ajudou para continuar a minha amamentação. Se eu não tivesse lido nada, eu não estaria amamentando, né? Então, leiam muito, vão atrás disso, procurem profissionais se você tem a oportunidade, porque a gente sabe que o parto ele é elitizado também, né? Muitas vezes. Então, às vezes, ter uma doula não é fácil, né? Ter uma equipe multidisciplinar boa, né? Uma equipe humanizada, como a gente diz, né? Uma equipe que vai respeitar você, enfim, selecionar essa pessoa, às vezes não dá, porque você depende do SUS e você vai depender da sorte de chegar lá e pegar um médico bom. Hoje o HU, por exemplo, é um hospital que está com a equipe de enfermagem muito boa, os técnicos de enfermagem maravilhosos, que estão lutando muito para melhorar as coisas lá dentro, mas ainda temos profissionais ruins em todos os lugares, né? E não adianta a gente falar, gente, que é o SUS, que infelizmente a gente tem profissional ruim em todo lugar, porque os profissionais que atendem no particular aqui em Cascavel são os mesmos que atendem lá no HU, por exemplo, né? Então tem mulher que paga para ter um parto com uma pessoa que não é legal e tem mulher que infelizmente tem que encontrar essa pessoa lá no hospital público, né? Mas não é sim. culpa só do SUS. O SUS tem um monte de problemas, enfim, mas são os profissionais que não se atualizam e acham que porque eles sabem tudo, né? Sempre. E Então, se as mulheres que vão para o SUS forem com mais informação, os profissionais vão ter que ir de acordo com essa conduta também, né? Como a gente falou, os profissionais, na maioria das vezes, eles sabem quando intervir de forma necessária ou conveniente, né? uhum, A diferença está quando a mulher e o acompanhante também sabem. Então, aí é que realmente faz a diferença, porque quando o profissional percebe que o casal também sabe, eles acabam agindo de uma forma um pouco diferente, né? Então, acho que de tudo que a gente falou hoje, fica essa super dica, né? De buscar informação em fontes confiáveis, seguras, né? Quem ainda não segue as nossas páginas nas mídias, por favor, faça, porque a informação que nós transmitimos através delas é confiável e e gratuita. através disso, e gratuita, né? E através disso a gente consegue realmente transformar experiências de vida, porque o parto ele é uma experiência de vida, ele vai ficar para o resto da vida. Você pode ter 5, 10 filhos que cada um vai ser diferente, né? Valorizem esse momento, corram atrás de informação. Se não for por você, que seja pelo filho que vocês vão ter, ou que você vai ter. E, como eu disse antes, entenda que
você pode sim aprender muitas coisas e que você tem o direito de tirar suas dúvidas, você tem o direito de não saber tudo, porque a gente não sabe tudo. Pergunte, questione as pessoas que estarão com você e Vai mostre que você acabar tá nosso ali. tempo. Ah, é verdade. E mostre que você tá ali para proteger a sua cria mesmo, que ninguém vai mudar isso aí. Vamos dar tchau então, que senão vai acabar nosso tempo, que já é 9 horas.